Para mudar de assunto, agora para falar de Flamengo, que também tropeçou na rodada da Libertadores da América, ficou no 1-1 com o Nublense lá no Chile. Gabigol marcou para a equipe rubro-negra, que depois, na sequência, levou o empate. O Flamengo chegou à 5ª partida sem perder, 3 vitórias, 2 empates, porém, com alguns resultados de duelos contra Corinthians e Nublense sendo negativos, porque contra o Corinthians não jogou bem e contra o Nublense deveria ter vencido, sem dúvidas nenhuma. Mauro César Pereira, o que aconteceu com esse Flamengo jogando lá no Chile? Era tido, obviamente, como favorito para ganhar a partida do time mais fraco do grupo e acabou ficando no empate 1-1, Mauro. O Alcas é o último colocado da chave do Flamengo, né? São 12 pontos disputados. O Alcas fez 3. Os 3 foram em cima do Flamengo, na vitória lá em Quito. O técnico era o Vitor Pereira. O segundo tempo foi um horror. Ontem, o técnico era Jorge Sampaoli. O jogo foi um horror, especialmente no segundo tempo. Até quando as pessoas vão achar que o problema principal está no técnico? No ano passado, o problema era o Paulo Souza. O Flamengo não venceu todos os jogos. Era um grupo mais difícil do que o desse ano. O Flamengo só não venceu todos os jogos no ano passado porque houve um empate com o Talheres em Córdoba, da Argentina, e um dos gols do time argentino foi um impedimento, não tinha VAR na fase de grupos da Libertadores do ano passado. Senão, provavelmente teria vencido todos os jogos. Com Paulo Souza, que era uma porcaria, né, para boa parte da torcida. Não, pior técnico da história do Flamengo. Aliás, Paulo Souza está empatando com todo mundo lá, né? Agora empatou com a Roma. Ninguém ganha do time dele. Os times grandes da Itália, ele não vence, mas os caras não ganham também. E o time já escapou do rebaixamento. Para empatar. É impressionante. Já empatou com o Milan, com o Napoli. O Napoli impediu de ser campeão com a Juventus. É um time pequeno. O cara pode não ser o técnico do Flamengo, mas ele é o pior da história. Ele é tão ruim assim? Não é possível. É muita arrogância de quem sempre fica apontando o dedo para o técnico, que, claro, tem uma responsabilidade, mas o problema está dos jogadores. Ontem o eleito era o Vidal. O Vidal jogou mal? Jogou mal. Mas, gente, quem é que eu ia mudar aquilo ali? Quem é que estava... vai entrar o Vitor Hugo. Jogou contra o Corinthians como titular. Achar que um menino desse vai entrar e o patamar do time vai mudar, o time é indolente, o time é acomodado, os jogadores não definem quando tem várias oportunidades de definir a jogada, ou não passa a bola, ou passa errado, ou tenta resolver sozinho, aí o Cebolinha erra pra caramba quando tem oportunidade, o Pedro joga mal, o Pedro não pode sair do time. Ontem, na última bola do jogo, o jogador do Nublense deu uma pichotada, a bola subiu, caiu na frente do Pedro, chutou por cima do travessão. Será que o Pedro faria o gol que o Léo Pereira fez contra o Corinthians? Não sei. Mas quando tira o Pedro, não. O Pedro não pode sair, que ele pode decidir a qualquer momento. Pode mesmo. Será? Dessa maneira? Aceita a marcação, some do jogo. Enfim, um desastre. Eu acho que o caso do Flamengo é muito grave. A diretoria nunca deu nenhum sinal de que vai mudar isso. Mas o Flamengo precisava de uma intervenção forte no futebol, aproveitando essa janela do meio do ano. Já que vai contratar, contrata 4, 5 jogadores e tem que rescindir alguns contratos. O Flamengo tem que procurar jogadores. Eu acho, sinceramente... Davi Luiz, Felipe Luiz, Marinho, vou dando logo os nomes, Pablo. Conversar com os caras. Rescinde alguns contratos, negocia, paga o que tem que pagar. Luiz jogando ontem. Tem uma renovação automática. Automática, né, irmão? O Felipe Luiz jogou ontem e não terminou o jogo. O Ayrton Lucas tem que jogar todo o jogo. Aliás, ontem teve uma bola que o Ayrton Lucas estava livre e o Cebolinha não deu a bola. Poderia ser o gol da vitória. Então, assim, alguns jogadores são caras que jogaram muita bola, mas não dá mais. Jogadores veteranos, e que são veteranos, mas você não vê esses caras exercendo liderança. Porque se você tivesse um Felipe Luiz, um Davi Luiz dentro de campo, como caras experientes que são, jogadores de seleção, jogadores campeões na Europa, né, jogador de final de Champions, no caso do Davi Luiz campeão, o Felipe Luiz 2 finais, sabe, para gritar, para botar a casa em ordem, que dentro do campo muitas coisas tem que se resolver, não é só o técnico, não. Sem dúvida. Quando você vê, por exemplo, um jogador do Palmeiras cometer um erro, o Gustavo Gomes cruza os braços e fica olhando, ele dá um esporro no cara. Não funciona assim. Todo mundo se cobra. Num time de futebol, todo mundo se cobra. O Everton e o Gustavo Gomes estavam se pegando. Porque é assim. Desconcentrou, vacilou. Quem tem liderança e joga concentrado, o cara fala, cara, que isso aqui? Atenção aí, bonitão. Vamos lá, por que não matou a jogada? Pô, eu tava dormindo. Ontem, o rapaz que faz o gol do Nublense, ele passa no meio, parecia um tietê do jogo. 2 toques. Passou no meio de todo mundo. O Thiago Maia saiu da frente, o Léo Pereira tinha acabado de entrar, errou. Então, isso aí, o Vidal tá mal, o Vidal, outro que deveria procurar esses jogadores, negocia a rescisão. Claro. Olha, não temos mais interesse em vocês, não está dando mais. Ah, mas como é que vai fazer? Paga, não tem dinheiro, não paga a multa do técnico, paga a multa do jogador, paga o salário até o final do ano, vai embora. Arege esse elenco, traz gente nova. Ou então vai ser refém até quando? Porque se você faz isso,
você mostra que outros jogadores vão ter que se mexer, senão ninguém fica. Alguém quer sair do Flamengo? Vai ver se eles vão ter emprego melhor aí no mercado, para ganhar o que ganham, receber em dia, com todo o conforto, voo fretado, CT bom, mídia pra caramba, quando ganha todo mundo é herói. Agora, tudo começa, como eu falei aqui ontem, no erro de preparação. Os 42 dias de férias e o time paga até hoje. Ah, mas o São Paulo está estourando o jogo. Faz o quê, então? Faz o quê? Não força para que eles entrem em condições físicas adequadas? Ah, mas o elenco não é bom. O elenco é bom, mas vários desfalques, é o que você vê, são poucas opções do banco. Ah, põe o Igor Jesus. Alguém acha que o Igor Jesus, o menino, vai resolver o problema do Flamengo? Ou o Vitor Hugo, os dois vão resolver. Ah, põe o Matheus Gonçalves, o Matheus Gonçalves vai resolver. Agora 17 anos. Chega a ser covardia você achar que esses meninos têm que entrar e resolver. Quem tem que resolver são esses que eu falei. É o Davi Luiz, é o Felipe Luiz, é o Vidal, é o Gabigol, é o Pedro. Esses caras é que tem que resolver. O Gerson, o Everton Ribeiro está machucado, não jogou, a Arrascaeta também machucado, não jogou. Né? Então você já não tem aí os dois meias. Aí a partir do momento que os caras que seriam opção passam a jogar, você tem um banco com garotos e com algumas poucas opções, não são tantas opções assim, porque sempre tem jogador fora de forma, jogador que está machucado. E agora, o comportamento é muito indolente. Eu não vejo outra solução. Acho que eu tinha que procurar fazer algumas... Eu estou citando alguns nomes que, sim, eu acho que não deveria ter renovado com o Davi Luiz, não deveria ter renovado com o Felipe Luiz e não deveria ter o Vidal no elenco. Eu já era reticente com relação ao Vidal lá atrás, aquela coisa de forçar a barra para 20, discutiu várias vezes aqui com o Pilhado aqui. Não, o Vidal quer vir e tal, vamos ver, né? Acho até que no primeiro ano ele foi útil em alguns jogos, fez algumas boas partidas, não foi espetacular, mas até teve boas participações. Mas agora, ele não demonstra ser um jogador que... A relação custo-benefício é ruim. E esses demais também, jogadores veteranos, e que mesmo, assim, se pelo menos esses caras dentro de campo exercessem uma liderança que fizesse com que o time ficasse ligado, cobrassem, mas eu não percebo isso, não. Eu não vejo. Não sei se alguém vê. Eu vejo um time indolente, preguiçoso, sabe, que se submete, finalizou menos que o Nublense na direção do gol. Segundo tempo foi uma coisa assim... Feitou com a derrota, a gente fez o jogo no mesmo horário, né? Então não deu para ver o jogo do Flamengo. O Bruno fez o jogo do Flamengo, falou que poderia ter perdido o jogo. Sim, correu o risco de perder o jogo no final. Correu o risco, teve chance de fazer um segundo gol, mas o time chileno, um time muito pequeno, muito modesto. Para quem não entende, eles são de uma cidade chamada Chillán. Mas eles têm um estádio pequeno, não podem jogar lá. Então eles jogam em Concepción, que é mais distante, o estádio maior, não lota o estádio tem pista, fica longe, a torcida... Então não tem atmosfera de pressão, não tem altitude, a torcida não é tão numerosa, o time é modesto, o Flamengo quase perdeu para esse time. Quer dizer, um negócio que é inaceitável e não acontece nada. Então acho que a correção de rota seria realmente dar uma mudança no elenco. Não tem outro jeito, mas não vão fazer. Como não fizeram. O Diego Alves não jogava mais, ficou até o final do Flamengo. O Diego Ribas ficou até o final dando conselho, falando, agora é coach, não sei o quê. Até lá, ficou até o final. O que ele acrescentava? Nada. O Flamengo perdeu um jogo no final do ano passado para o Coritiba, porque o Diego Ribas foi driblar na frente da área, cometeu um erro, e dali saiu a jogada do gol do Coritiba. Estava brigando para não cair, foi quando o Coritiba escapou do rebaixamento. Foi a despedida dele. Depois teve a festinha lá no Maracanã, no último jogo, perdeu também para o Avaí. Mas é uma vergonha, quer dizer, isso vem se arrastando desde o ano passado, era assim com o Dorival. Eu critiquei aqui o Dorival por compactuar com isso, por nunca cobrar. Ah, mas ele não pode cobrar dos jogadores. Ele era campeão da Libertadores e era campeão da Copa do Brasil. Já tinha tamanho no clube para falar, isso aqui não. Essa postura a gente não aceita. Não, estão cansados, não sei o quê. Como cansado? Estava revezando. O time revezava. Começou ali. O técnico aceitou, os dirigentes covardemente em silêncio. Aí entra outro treinador e mais um outro treinador. Quem é que vai resolver? Agora a diretoria não vai fazer nada. Agora, eu acho interessante isso. Tem dinheiro para pagar multa de técnico. Por que não rescinde com 3, 4 jogadores que não estão dando retorno? Ah, vai custar dinheiro. Que custa o dinheiro? Muito mais caro será do ser eliminado das competições, não avançar até fases decisivas da Copa Libertadores, da Copa do Brasil. Pode ser eliminado pelo Fluminense na quinta-feira que vem, na Copa do Brasil. Perfeitamente possível que isso aconteça. Se for conduta de ontem, é até mais provável que seja assim. Mas pode ser que contra o Fluminense eles joguem, né? Que é um clássico que motiva, quer dizer, joga quando quer. Quando está afim é que joga. E esses jogadores que são caros, são experientes e são de carreiras importantes, como é que eles aceitam isso? Como é que você sente um Davi Luiz e o Felipe Luiz jogando num time tão indolente? Tu fica incomodado? O Felipe Luiz podia lembrar os tempos do Simeone. O Simeone permitiria isso? O Antônio Conte, que foi técnico do Davi Luiz na melhor fase dele no Chelsea, para mim a melhor fase da carreira dele, jogando em linha de 3 zagueiros, linha de 5, ele era o zagueiro centralizado, não descia para o ataque toda hora, só ia na boa, ficava ali protegendo, cobrindo ele, Aspiricueta, Cahill, jogando muito bem. Antônio Conte é um louco na beira do campo, ele cobra, chega a brigar com os jogadores porque ele exige. Cara, esses dois jogadores são jogadores de seleção, Davi Luiz e Felipe Luiz, jogaram com Simeone
e Antônio Conte. E bem. Foram campeões com esses caras. Dois treinadores explosivos. Caras que são explosivos. O Sampaoli é manso perto deles. Eles são nível Jorge Jesus em termos de cobrança na beira do campo, porque o Jesus é mais, né, passa até do ponto, às vezes até humilha o jogador da maneira que fala, aquela coisa agressiva, é meio constrangedor. Como é que eles se sentem? Será que eles não olham para o campo e falam assim, cara, o que nós estamos jogando aqui? É isso que eu questiono. O próprio Vidal, o jogador sempre de vitalidade, né? Um cara raçudo, técnico pra caramba, jogou em grandes equipes, jogou no Bahia, jogou na Inter, jogou em tudo quanto é time, Barcelona. Como é que esses caras se sentem jogando com o Nublense e não ficam com vergonha? Não ficam incomodados, não sentem nada, tá tudo bem, tá normal. Aí chega no aeroporto ali, desce todo mundo com a sua bolsinha, vai para casa. Não deu entrevista para ninguém, não. Não deu entrevista. Como é que é isso? Então, assim, os jogadores têm que ser cobrados também. O time está classificado, né? Isso a gente já sabe. Não, não está não. Não está não. Se o Flamengo não vencer o Racing, dependendo do que acontecer entre Alcas e Nublense, ele pode chegar na última rodada dependendo do resultado contra o Alcas. Eu não entendi. A sua observação é correta. Existe um risco, Vanderlei, de eliminação. Então, ou de parar numa Sul-Americana. Mas eu acho que vai passar. O que eu queria dizer é que realmente não foi uma tragédia. Para mim, olhando o jogo, não foi o resultado, não foi uma tragédia, mas foi profunda decepção. Sabe? Eu quero diferenciar isso. Decepção, porque antes do jogo, eu tenho que... A linha do tempo. Eu achava que realmente não dá para deixar de fazer 3 pontos contra o Nublense. Só isso. A diferença é tão grande do poderoso futebol brasileiro, e o Flamengo é um dos representantes do poderoso futebol brasileiro, contra o Nublense, cara. Eu estava dando uma olhadinha aqui, o time mais, ou muito conhecido no Chile, a Universidade do Chile, certo? Empatou com o Nublense, né? 1-1. Teve um jogo anterior aí, empatou. Então, o Chile não tem um futebol tão forte, poderoso, entusiasmante. A gente sabe que não tem. Aí o Flamengo vai lá com as suas principais estrelas e não ganha os 3 pontos e quase perde o jogo, como já foi dito aqui, é profundamente uma frustração. Sabe? Eu acho que vai passar. O Mauro fez as contas aí, claro, sempre corre esse risco. A gente sabe como é o futebol. Mas vai passar. Mas não é isso. Não é o fato de que vai passar. É que decepcionou mesmo. E são decepções que nós estamos vivendo aí. Eu brinco sempre com o Nilson quando ele fala assim, futebol brasileiro poderoso, 1, 2, 3, 4, 5, o Nilson não faz isso. Eu sempre cutuco ele quando ele fala isso. Mas o Corinthians deu hoje o poderoso futebol brasileiro contra o Argentino Júnior. Foi um fracasso, né? O Flamengo, da mesma maneira. E aí tem um time aí, um tal de Palmeiras, nadando em mares tranquilos. Nós falamos que, olha, esse vai ser um jogo complicado, Cerro e Palmeiras. Meteu 3, né, Guilherme? Sim. Entendeu? Quer dizer, é isso. Pelo menos está fazendo alguma coisa. Você mostra. Você entra sempre como favorito. Agora, domingo aí, não sei o que vai acontecer, mas entra sempre como favorito. Agora, um time poderoso como o Flamengo vai enfrentar o Nublense e dá esse sufoco, não joga nada, é verdade, decepcionou. O técnico está chegando agora, ainda está meio confuso, a gente sabe disso. Mas os jogadores, toda hora eu falo isso aqui, a gente não pode poupar os jogadores. O cara tem que resolver o problema em campo. Sabe, se o técnico for uma anta, for o Cone do Flávio Prado, os jogadores experientes corrigem em campo. Pelo menos tentam corrigir. Né? Olha, ele só falou bobagem, vamos fazer isso. O Vampeta jogou, ele sabe que eu estou falando a verdade. Quantas vezes os jogadores conversam, e não precisa ser Sócrates, Zico, para fazer isso. Os caras sabem o que fazer para corrigir. Ou não é só estrela que resolve. Se não tiver, mas não tem, puxa vida, não tem o Zico para resolver, não tem o Gustavo Gomes, que é um grande capitão, a gente sabe, toda hora a gente fala isso aqui. Mas não é uma necessidade. Você acha que o Dudu não tem alguma coisa para falar? Para consertar? Tá errado o que nós estamos fazendo aqui. O cara faz isso todo dia, ele treina, joga 100 jogos por ano. Mas você sabe, eu só quero acrescentar uma coisa em relação ao que o Mauro... Você falar um rápido intervalo no rádio, no AM, no FM da Jovem Pan, uma pausa no rádio, voltamos já já. Seguimos no YouTube, diga, Nilson. Não, então, eu só quero acrescentar uma coisinha em relação ao que o Mauro e o Vanderlei estão falando. Tudo isso eles têm razão, Mas o que mais me irrita também é a omissão da direção do Flamengo. Eles são omissos, quer dizer, o cara precisa cobrar. Já que a empresa oferece tudo, bom centro de treinamento excelente, paga rigorosamente em dia, né?
paga em dia, paga bem. A folha de pagamento não é uma folha baixa, não. É uma folha alta de pagamento, paga rigorosamente em dia. Precisa cobrar. Precisa cobrar. É uma sensação de paternalismo, sabe? Os caras ganharam, sabe? Alguns que estão lá são jogadores que venceram muita coisa com o Flamengo, né? Principalmente na época do Jorge Jesus. Então, e agora também, com o Dorival, ganharam a Libertadores, ganharam a Copa do Brasil. E a sensação é que eles mandam um pouco dentro do pedaço, né? Eles tomam conta do pedaço, vivem a bel prazer, fazem o que querem. E não pode ser assim. Aí que a direção do clube tem que entrar. Presidente do clube, diretor de futebol do clube, esses caras precisam se reunir com os atletas. Falar, o que está acontecendo que vocês estão jogando tão mal? O treinador não é mais não o problema. Eu também concordo nessa linha aí, porque não adianta ficar trocando treinador e os jogadores não responderem. Por que vocês não estão respondendo dentro de campo? Vocês têm um elenco que talvez seja o principal elenco do futebol brasileiro. E qual é a razão de vocês? O que está faltando para que vocês respondam dentro de campo? Qual é o problema que vocês estão enfrentando? Eu acho que tem que ter uma transparência entre os atletas, uma transparência maior entre os atletas e a direção do Flamengo, cobrando também. Isso mostra que está dando apoio ao treinador. Porque sabe o que acontece? O treinador vai se enfraquecendo. Quando ele percebe a omissão, isso aconteceu com o Dorival, e aconteceu mesmo porque eu sei um pouco dessa história aí. O treinador vai se enfraquecendo, porque ele vai percebendo a omissão da direção em relação aos atletas. A direção ficou, parece que é refém do atleta. A gente sente muito isso em seleção brasileira com o Neymar, né? Todos os técnicos que passam por lá, a sensação que eu tenho é que eles são reféns do Neymar, né? E com o Flamengo, a sensação que eu tenho é que existe até um treinador experiente, rodado, um cara internacional, ele se sente também refém do atleta para tomar algum tipo de atitude mais drástica, sabe? Porque está precisando. Porque empatar com o tal do Nublense, né? É muito pouco para um time para um clube, não é só o time, para um clube de time do tamanho do Flamengo. Pela diferença.